No programa de hoje, nós iremos entrevistar a Aline Galdino. A Aline Galdino vai compartilhar conosco o que ela viu da vida. E no programa passado, nós entrevistamos o Luciano. Luciano teve um testemunho intenso, maneira com que ele foi resgatado de uma vida tão distante, uma vida tão perdida que ele vivia. E nós vimos ao final do programa que a Aline foi o instrumento que Deus usou para resgatar a vida do Luciano. E nós prometemos que traríamos a Aline de volta para contar para a gente um pouco de como ela foi usada por Deus para resgatar a vida de Luciano. Seja bem-vinda, Aline, é uma alegria te receber aqui no Que Eu Vi da Vida. Fala para a gente, olhando para aquela câmera, como você chegou próximo desse homem que era temido no bairro, um homem que as pessoas tinham medo dele. O que aconteceu? Que experiência foi ssa? Bom, eu estava vindo de um culto, né, da manhã, que era a escola dominical. E eu vinha com a sombrinha e passei na rua. E eu estava sobre uma missão, na verdade, de mim mesma, eu não faria o que eu fiz. Mas o meu Senhor me deu uma ordem e falou, atravessa, vai lá naquele jovem e diz para ele que hoje eu mudo a história dele. E eu obedeci, né? Aquela ordem do Espírito Santo de Deus que veio a mim, atravessei e falei com ele. Jovem, hoje Deus muda a sua história. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você sabia quem era ele? Nunca tinha visto. Você sabia da vida de crime que ele vivia? Não. Se soubesse, você teria ido até ele? Se o meu Senhor mandasse. Mas vamos pensar na hipótese de que Deus não tivesse te falado nada, sabendo da fama dele, quem era ele, você iria? Sim, porque eu nunca tive medo dessas coisas, não. Minha vida é intensa. Foi intensa, na verdade. Ela é intensa com Deus hoje, né? Hoje é com Deus, mas lá atrás eu tenho uma história. Né? Mas nós vamos chegar nessa história, pode ficar tranquila. Vamos primeiro finalizar a questão do Luciano, porque os nossos telespectadores estão curiosos para saber como que é que você se aproximou desse homem, temido no bairro, homem que vivia no crime, era respeitado pelos criminosos no bairro, e de repente uma mulher, jovem ainda, né, vai até esse homem e diz assim, olha, hoje a sua história vai mudar. Como é que foi isso? Sim, quando eu cheguei até ele, ele foi bem rude, ignorante, né? Não acredito em crente não, dona. E ele me tratou com muita ignorância. Aí foi onde que eu tive que usar a autoridade, né, a qual Deus já nos entregou, né? E eu olhei dentro dos olhos dele e falei, rapaz, eu estou te oferecendo aqui algo que vai mudar a sua história. Estou falando de Jesus, que vai transformar a tua história. Até hoje, a tua história foi assim, assim, assim. E o Senhor começou a falar da vida dele para mim. Eu fui falando para ele, que eu nunca tinha visto ele na minha vida, né? E aí ele abaixou a cabeça. E já esmiuçou até lágrima para chorar. E eu estou aqui apresentando algo para você que vai mudar a sua história. Você ainda está me tratando com ignorância, rapaz? Estou falando com você, olha a vida Atrás de lixo. daquele lobo tinha uma ovelha. Olha a vida de lixo que você está vivendo, olha a vida podre que você está vivendo, olha o que o inimigo está fazendo com a sua vida, rapaz. Eu estou falando, Deus, ele vai transformar você. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você aceitar Jesus, você vai. Aí ele baixou a cabeça, já começou a chorar e falou, vai mudar mesmo, dona? Eu estou falando com você que vai mudar, a crer que o Deus que eu sirvo, ele muda mesmo. Você aceita Jesus? Você quer aceitar Jesus? Até o seu passado foi assim, assim, assim. Mas agora para cá Deus vai mudar uma nova história, vai fazer uma nova história. Foi quando ele pegou e levantou a mão. E ele aceitou Jesus. E nisso eu peguei e não era para mim, né? Eu fui levar ele para uma casa de recuperação. Passei por ele para uma casa de recuperação. Mas assim, isso foi no mesmo dia? Ele aceitou? Tudo no mesmo dia. Ele aceitou imediatamente? Imediatamente. Ele abaixou a cabeça, chorou e levantou a mão. Eu falei, hoje Deus muda a sua história. Você aceita Jesus? Você acredita, Aline, que quando Deus tem um propósito, não tem muralhas que caem, que resistam? Não tem ninguém, não tem capeta, tem principado, não existe. Não existe ninguém maior do que Deus. Não existe maior do que o Espírito Santo, que Jesus Cristo. Se Jesus Cristo falou aquele dia que mudaria a história dele, é aquilo e pronto, né? E ele levantou as mãos, eu levei ele numa casa de recuperação, lá não tinha vaga. E aí nisso eu falei, o Senhor falou que ia mudar a história desse homem. Mas ele está com fome, está com sede.
Olha a situação que ele está, pele e osso. Meu Deus, Senhor, e aí? A casa de recuperação não aceita ele, não tem vaga para ele. Aí o Senhor já me deu uma outra ordem, leva ele e cuida dele no porão da sua casa. Como é que é o negócio? Você pegou esse homem perigoso, esse homem que vivia no crime, esse homem que não tinha parâmetro social, espiritual, e levou para dentro da sua casa, foi isso mesmo? No porão da minha casa, morava eu, 4 filhos, viúva, há 2 anos e meio viúva. Eu peguei esse homem, coloquei debaixo no meu porão, levei comida, uma bibrinha para ele e falei com ele, vai ficando aí e vai buscando esse Deus. Eu ensinei ele a Bíblia, ensinei ele a orar, ensinei ele a jejuar, ensinei ele os princípios da Bíblia. Fala uma coisa para mim, quanto tempo ele ficou nesse porão? Esse porão? Foi muito pouco, nem 1 ano não, muito pouquinho. Ele teve alguma crise de abstinência quando ele estava no porão de droga? Teve. Como é que eram essas crises de abstinência dele? Aí ele tremia, sentia muita febril, e eu não sabia, porque ele deixava ele lá. Mas lá em cima o Senhor falava, desce lá. E desce lá agora, que ele está tendo uma guerra. Agora eu desci. Lá eu falei, Jesus, calma, Jesus vai mudar a sua história. Calma, vai dar tudo certo. E cheguei e dei um abraço nele, debaixo daquele porão. Foi um abraço curador, que ele foi curado 3 costelas quebradas, ele tinha 3 costelas quebradas, que bateram muito nele, ele chegou com 3 costelas quebradas, ele ainda cuspia resíduo, e ele chegou com um câncer também no braço. Aí naquele abraço, foi que depois ele falou que tinha sumido as dores dele e tudo mais, tinha sumido. Eu, bem naquele dia, eu fiz assim, se quem me vê aqui abraça assim, eu vou te falar que eu sou doida, né? Mas ali ele foi ficando, ali eu fui alimentando, dando comida, alimentando, fui ensinando ele a Bíblia, fui ensinando ele a orar. Ele teve guerras, né? Teve muitas batalhas. Ali eu pedi, ele não entrava na minha casa. Eu pedi a ele... Seus filhos, como é que reagiram com isso? Tiveram resistência? A mais velha, sim. A mais velha de 14 anos, na época, ela ficou nervosa. Revoltada. Ficou. Aí eu virei para ela e falei assim, quem é você para agir dessa forma? Abaixo de Deus, quem manda aqui sou eu. Você aceita Deus ter obra na vida desse homem, entende? Cuidado que o tempo passa, amanhã Deus levanta esse homem. Então faz o seguinte, você só obedece, vai lá para dentro e deixa que eu vou resolver. E como meus filhos sempre foram muito obedientes, meus filhos eu criei eles como pai e mãe, meus filhos eu não tenho problema. Você perdeu o seu esposo, você já tinha os 4 filhos? Tinha 4 filhos. Mas... Você estava há 2 anos e meio viúva? Viúva. E a de 14 anos, relutou, mas ele sempre foi assim, de ouvir a minha voz. Eu tenho 4 filhos, mas eles sempre ouviram a minha voz. Eu sempre fui uma mãe assim, muito positiva, de ensinar, dar estudo a eles. E eles sempre foram tementes a mim. Eles ouvem a minha voz, né? E eu não tenho problema nenhum de corrigir, não tenho problema nenhum. Hoje ele tem 26, 24, tem 16 e outra tem 13. Mas eles são assim, eu falar... Então quer dizer, quando o Luciano foi para sua casa, morar nesse porão, ser tratado nesse porão, a sua filha mais nova tinha 3 anos de idade? Tinha. 3 anos. 3 anos de idade. Aí ele foi lidando até que você sentiu que ele estava no processo, e no processo de recuperação após longos meses nesse porão. Quando que começou esse relacionamento de sentimento do Luciano pela Aline e da Aline pelo Luciano? Na verdade, ele nunca tinha aquele princípios de trabalho, né? Era roubava, assaltava e tudo mais. E eu falei com ele assim, um homem tem que trabalhar, digno é o homem do suor do teu rosto. Vou te dar essa parede aqui, esse portão, que eu preciso que você conserte esse portão. Ele virou para mim e falou assim, mas eu não sei abençoado, ele me chamava de abençoado. Mexeu, eu falei, sabe, porque o homem é aquilo que ele almeja ser. Eu vou te dar mais ou menos uma orientação. Isso é forte, hein? O homem é aquilo que ele almeja ser. Porque a Bíblia fala assim. Falei, o homem é aquilo que ele almeja ser. E a Bíblia diz assim. Então você vai pegar aqui o cimento, né, e você vai fazer, um dia você vai ser um pedreiro profissional. E ele falou, mas será? O homem é aquele almeja ser. Hoje ele é um pedreiro profissional na carteira, tá? E eu falei, vai. E ele foi lá, fez aquele negócio lá, foi lá, botou, eu falei, vai que Deus vai te orientar. A partir de um momento você acreditava, então, na plena recuperação dele? Sim, porque Deus me falou que iria fazer, não tinha como duvidar. Mas voltando, aí sim, ele acabou se qualificando como um profissional, como pedreiro,
Mas quando começou essa relação de sentimento sua por ele? Vocês viram que tinham um sentimento um pelo outro. Agora, não mais um sentimento apenas cristão, mas um sentimento de homem e mulher. Se eu te falar que eu ensinei ele a orar, a jejuar e ler Bíblia, e se eu te falar que lá naquele porão, ele orava, jejuava e pedia, já que o Senhor existe, que essa mulher está falando que o Senhor existe, dá ela para mim. Se eu te falar que eu sou o pedido coração dele. Se eu falar que ele que me pediu. Não, né? Ele que me pediu. Uma morena dos olhos verdes. Ele que me pera pediu. aí, rapaz. Ela foi usada por Deus para me curar. Ela foi usada por Deus para me... Então eu quero a obra completa. Né? Tá viúva. Viúva, sozinha, desimpedida. Então eu quero a obra completa. Sim. E ele durante uma semana que ele estava lá no pronto, depois de uma semana ele já começou a orar. Que eu ensinei ele a orar. Falei, dobra o seu joelho, você vai conversar. Pedir a Deus o que você quer. E ali ele me pediu o tempo todo, dizer que ele orava, pedia. E eu lá em cima... Com a melhor das intenções. Não tinha nem hipótese, né? Eu estava doido que Deus fizesse algo. Eu liguei para ex-mulher, liguei para a mãe, liguei para todo mundo, para buscar ele, tirar ele dali. Porque o que tinha ali com ele era uma missão, a cuidar dele. E ele... Eu falei, Deus vai restituir sua vida, jovem. Vai te dar tudo de volta, seus filhos, sua família, tudo de volta. Você crê? Ele, é verdade, dona. Eu falei, estou falando com você, Deus vai restituir tudo em dobro. Mas eu não fazia ideia do dobro. Era eu, os meus filhos, nem tudo mais. E foi quando começou... Ele já recebeu a equipe completa, né? Sim. Ele já tinha quantos filhos? Ele tinha 3, e eu tinha 4. 3, já tinha 4. Formaram uma família completa. 7. 7 filhos. 7. Amém. Hoje vocês têm quantos netos? Eu tenho 2 netas do meu Que é neto dele também, né? Nós temos um, né? Ele vai ter um agora, que a minha está grávida. E assim, foi assim, muito rápido, porque os meus meninos ele pediu para trazer os meninos dele, eu falei, não, sem problema, traz menino. Mas antes, eu indo em um lugar, Deus usou uma pessoa e falou, estou mandando uns órfãos para você cuidar, eles foram desprezados. Começou a chegar os meninos. E ele formaram uma família completa. E ele orava pedindo os meninos. Mas isso assim, a situação de marido e mulher foi algo assim, porque a virada de ano eu passei com ele no quintal comendo salgadinho e tomando refrigerante, porque vi uma fúria agora nele. Um homem transformado, né? Uma fúria mudado. Nele. E eu falei, você passou anos e anos nas drogas, no crack, bebendo, fazendo coisa. Este ano nós vamos passando tomando refrigerante e comendo salgadinho. Virada de ano, você não vai usar droga. Hoje, na virada, você não vai usar droga. E ele ficou ali, pode dormir, você está cansado? Não estou cansada. Nós vamos passar essa virada porque tem abstinência de minutos. Sim. Então nós vamos passar essa virada porque amanhã você não vai, né? Não vai usar droga. E foi que foi crescendo aquele sentimento. Eu creio que é Deus que coloca, né? Que é o amor de Cristo. Tem uma frase que meu filho, pastor Bruno, gosta de usar e que diz assim, Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. Você acredita que Deus te uniu ao Luciano e o Luciano a você com propósito? Com certeza, sem dúvida nenhuma, porque não tinha condições. No seu imaginário nunca tinha essa possibilidade? Nunca passava nem pela minha cabeça. E hoje você se sente plena ao lado dele, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Sim, porque é algo diferente, porque com Jesus é diferente. Olha só, eu sei que você tem muita coisa, nós teremos que ter 2 programas para relatar de fato o que a Aline viu da vida e o que o Luciano viu da vida, que nós vimos no programa passado, apenas um pouco do que ele viu da vida. E hoje a gente está vendo aqui apenas um pouco de que a Aline viu da vida. Mas atrás do seu testemunho, atrás da sua história, também tem outra história, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo comercial e na volta eu quero saber um pouco da Aline. Quem é a Aline? Onde a Aline nasceu? Quais experiências? O que a Aline viu da vida? Então eu quero te desafiar a permanecer conosco aí. Nós vamos para um intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco e a Aline dizendo para a gente o que ela viu da vida.
Estamos de volta ao programa O Que Eu Vi da Vida. No programa O Que Eu Vi da Vida, nós estamos entrevistando a Aline Galdino. Ela que é mãe, é avó, é esposa do Luciano, que nós entrevistamos no programa passado. Está compartilhando um pouco conosco aqui o que ela viu da vida. Na primeira parte do programa, nós compartilhamos com vocês como foi essa conexão Aline e Luciano, Luciano e Aline, a maneira com que Deus usou a Aline para resgatar a vida do Luciano. Mas eu quero saber agora, Aline, de você, quem é Aline Galdino? Bom, eu tive um período da minha infância na presença de Deus, criança virando adolescência. Eu e minha irmã, abaixo de mim, a gente servia Jesus. Mas eu tinha uma mãe alcoólatra, um padrasto alcoólatra, e eles tinham muita briga, muita confusão, ela era agredida, uma vida muito má, a gente chegava da igreja, era muita confusão, e não tem um problema mais de falar, porque Deus me curou, porque quando Deus ele liberta, Deus ele cura todos os traumas, medos, passado, não tenho mais problema, porque até mesmo eu ganhei este homem para Jesus, ele partiu, e eu cuidei dele antes dele partir. Com 6 anos, esse homem, ele me molestava, que era meu padrasto. Você foi abusada por o seu padrasto? Eu cheguei, o ato final ele não conseguiu. Mas qualquer tipo Sim. de abuso é um abuso, mesmo Sim. que não haja de fato o ato em si, já é um abuso. Era 6 anos, depois aos 10 anos ele voltou a praticar, eu não podia dormir, sozinha eu não podia tomar um banho, minha mãe saía, às vezes eu ficava pro lado de fora no mato, porque eu não podia ficar sozinho com ele. Ele judiava muito da gente, de mim, né? No caso que os outros filhos eram dele. E ele judiava muito de mim, fome, ele dava as coisas, os filhos não me davam comer. Ele pegava litro de água, cuspia ali dentro com maldade para mim não beber. Não, se eu for contar, é muita covardia que ele fazia. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que ter 2 programas com a Aline, hein? Porque a gente ficou o primeiro bloco só falando do Luciano. E vocês viram que, de fato, o que ela viu da vida é algo que nos impacta. Continua, por favor. Mas aí eu ia para a igreja, né? Eu era criança e orava. E eu lembro que eu comecei a orar no ciclo de oração e eu falava assim, para Deus resgatar minha mãe, salvar minha mãe, libertar minha mãe. E Deus concedeu essa graça. Minha mãe foi resgatada, ela foi evangélica por muitos anos, né? E outros milagres que o Senhor fez na época, através de oração, era eu e minha irmã no ciclo de oração. Deus, além de resgatar minha mãe, Deus deu um terreno para a gente morar, a gente não tinha onde morar. Era a invasão onde eu morava, e minha mãe dobrou o joelho, e isso eu estava pedindo a salvação dela. Derrubaram tudo, onde a gente mora até hoje, quebraram tudo, jogaram tudo, botaram todo mundo para fora, fogo, ficou parecendo um filme de terror. Só que acabou tudo, os policiais subiram dentro dos caminhões, todo mundo cacetete, arma, tudo pegando fogo, todo mundo saiu fora. Um falou, epa, peraí, falta uma casa ali ainda. E estava minha mãe com a gente pequena, ele dobrado o joelho. O chefão falou assim, essa nós não vamos derrubar, vamos embora. E foram embora, nunca mais voltaram. Isso era desde os 8 anos que eu moro no mesmo lugar, né, que todo mundo conhece. E dali minha mãe aceitou Jesus para aquele milagre, que ela falou, se o Senhor me der um lugar onde eu morar, eu aceito o Senhor, esse Deus, que eu falava com ela, mãe, vamos para a igreja, mãe, assim, mas... E ali minha mãe aceitou Jesus. Ali é onde que nós residimos hoje, moramos hoje, irmãos hoje, minha mãe ali teve uma vida. E foi se passando o tempo, só que eu afastei. Afastei e minha mãe permaneceu. Deixa eu te fazer uma pergunta muito interessante, porque nós estamos agora com diversas pessoas nos assistindo, os nossos telespectadores, e hoje esse é um tema que de fato ele entra nas famílias e provavelmente em algum momento alguém que está nos ouvindo tenha passado por essa experiência que você passou de abuso, e o abuso ele se dá em várias áreas, um abuso de autoridade paterna, um abuso físico de um padrasto, os dados estatísticos apontam para isso, que a maioria dos abusos acontece no ambiente familiar. Você perdoou esse homem que te abusou? Perdoei de todo o meu coração, foi uma coisa maravilhosa. Um dia entrou uma irmã na minha casa e falou assim, Deus manda você ir lá e pedir perdão àquele homem. E eu sabia que eu guardava dentro de mim, mesmo na presença do Senhor, mesmo na igreja.
Eu tinha um ódio dentro do meu coração, uma vingança sobre ele. E eu falei, mas como? Ele que me fez tanto mal. Aí o Senhor falou através da boca dela, libera o perdão para ele. Porque ele vai passar por uma situação e você vai ser livre. Eu atravessei, que era no mesmo quintal, fui até ele e falei assim, Jorge, me perdoa. Eu vim te pedir perdão. Ele olhou para mim, você? Mas não era eu que tinha que te fazer isso? Falei, não interessa quem errou, quem deixou de errar. Interessa que agora eu tenho Jesus no meu coração e eu quero ser livre. E eu te perdoo, você também me perdoa. Aí quando você libera essa palavra, eu te perdoo, sim, você foi curada dentro das suas emoções, dentro da sua alma. Saiu um peso. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Você esqueceu dos abusos que você sofreu? Não vem a lembrança, mas se você perguntar agora, eu posso, a memória vai vir. Mas quando você lembra, você não sente mais dor, concorda comigo? Sim. Porque o perdão tem capacidade de fazer isso, os nossos telespectadores. Ninguém que perdoa tem amnésia. Não. Né? Ninguém que perdoa vai esquecer o tipo de abuso que tenha sofrido. Mas o grande segredo do perdão está em você lembrar e lembrar sem dor. Eu cuidei dele. Então, quando você lembra, você já não sente mais dor. Concorda comigo? Eu cuidei dele. Isso é o segredo e é o remédio do perdão. Você perdoa e você é liberado. Mas antes que você de fato perdoe, há um sentimento de culpa. Eu tenho certeza que em algum momento você se sentia culpada disso. Mas no momento em que você perdoou, aí sim você foi liberada, concorda? Na verdade, antes de perdoar, eu não sentia culpa, eu sentia ódio, mágoa. Eu sentia sentimento de revolta, eu sentia sentimento de vingança. Eu sentia tudo isso, mas ainda na presença, na igreja. Só que eu falava com Deus em oração, falava, Senhor, me liberta desses sentimentos. Me liberta desses sentimentos, porque eu quero voar, eu quero ter paz. E foi quando eu fui até ele e liberei a palavra, falei, eu te perdoo. Me perdoa também se porventura eu fui um adolescente, que eu te fiz alguma coisa, que você, me perdoa. E ele olhou para mim assim, tudo bem. Depois disso ele caiu enfermo, com câncer. E ele, entre 5 filhos, são 6 filhos, eu de outro pai, todos ali os outros dele. Quem cuidou dele fui eu, porque eles não podiam cuidar dele. Nós estamos hoje no programa O Que Eu Vi da Vida, entrevistando a Aline Galdino. Ela está compartilhando conosco o que ela viu da vida. Eu queria deixar um convite para você. Nós não vamos ter condição de compartilhar com os nossos telespectadores o que você de fato viu da vida após você ter liberado o perdão para ele. Aonde você foi, o que você viveu. Eu sei que tem mais história, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Então já está feito o convite para a gente gravar um programa contigo só você compartilhando o que você viu da vida e onde apareceu uma luz no fim do túnel para você, que eu sei que também você andou por caminhos distantes também, não é verdade? Que distante. Então, eu quero deixar um convite. E nós vamos ter que suprimir a participação dos nossos convidados, porque nosso tempo está estourando. Mas enquanto a gente não encerra o nosso programa, eu queria que você dissesse para mim o seguinte, beleza, ótimo, liberei o perdão, estou curada, eu já não tenho mais dor em mim, mas e a partir daí? Para onde você foi? A partir daquele perdão? Sim. Eu fui longe, eu tenho ido longe, na verdade, porque eu estava presa aquilo, entendeu? Eu estava presa. Quebrou uma cadeia que te prendia. Eu era uma pessoa oprimida, eu fechava a porta, não gostava de ver eles, eu fechava a janela, eu pegava meus filhos... Você tinha quantos anos quando você liberou esse perdão para ele? Ai, meu Deus, tem que 12 anos que eu estou na presença do Senhor. A idade, eu estou com 44, Sim. Eu estou com 44. Mas você estava na juventude, na adolescência para a juventude, na adolescência para a juventude, ou foi agora, 15 anos atrás? É isso. Ele faleceu tem poucos anos. Depois que você afastou da igreja, você andou por onde? Eu andei muita coisa ruim, muita coisa errada. Graças a Deus não cheguei a usar o crack, nem a maconha. Não cheguei a usar droga, porque
graças a Deus por conhecer a palavra lá atrás, aquilo não me encheu os meus olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Você andou, depois que você se afastou de Deus, na balada, no bairro, A situação minha mais foi orgias, né? Foi orgias e bebida, de chegar, de praticar coisas horríveis, né? E até mesmo deixar filhos em casa. E bebia muito. Na verdade, aquelas coisas que eu vivia, passavam pela minha cabeça e eu bebia. Eu bebia. Era uma coisa tão esquisita que falava, se eu beber... vai me aliviar. Se eu beber... Era uma válvula de escape? Sim. Se eu beber, assim. E eu bebia. Cheguei a beber muitas cachaça. Eu cheguei a ser um alcoólatra de entregar a bebida mesmo. Fui para os lugares. E quando eu bebia, eu não saía fora de mim, né? E eu chorava muito depois. Chorava. E eu falo para você que eu chorava e falava assim, meu Deus, eu estou num lugar errado. Senhor, me ajuda a voltar. Mas eu não conseguia voltar. Bebia. E assim, tem situações que eu nem vou entrar em assunto. Tem um texto da palavra que diz que um abismo leva a outro abismo. Quando eu estava batendo papo aqui com o Luciano, eu disse para ele que tem um texto da Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você andou com má companhia? Com certeza. Amizades, pois que eu sempre prego, falo com meus filhos, se afasta de tal amizade, falo, aprende a separar as pessoas, os convívios, não senta na hora do escarnecedor, por mais que você seja santificado, por mais que você tenha mas aquelas más conversações vão acabar corrompendo. Eu sempre instruo eles assim, não senta, não faz assim. Você vê que a pessoa assim se afasta, não que você cumprimenta tudo, mas se afasta. Porque eu tive muitas companhias maus, inclusive se relacionei com pessoas, né, ao qual tive filhos. Você vai falar isso pra gente no próximo convite que eu já deixei para você, no Que Eu Vi da Vida, porque nós vamos ter que ter esse bate-papo com a Aline, a segunda parte. Amém. Então, nós entrevistamos hoje no Que Eu Vi da Vida a Aline Galdino, que compartilhou conosco o que ela viu da vida, o que ela experimentou em toda a sua jornada até o presente momento. Naturalmente que já deixei o convite para que ela venha trazer para a gente um pouco mais de tudo aquilo que ela vivenciou, de tudo aquilo que ela experimentou. O que nós temos como lição nesse programa de hoje? Primeiro, eu volto a frisar da importância que tem a família. Família é a base de tudo. Se você está nos acompanhando neste programa, O Que Eu Vi da Vida, e você está vivendo uma estação com seu filho, com a sua filha, seja apoio para ele. Naturalmente que você não vai apoiar o erro do seu filho, o erro da sua filha, mas você vai procurar resgatar. Seja amigo dos seus filhos. Observe, porque via de regra, os filhos dão sinais evidentes de que tem alguma disfunção acontecendo com ele. Então, se alguma coisa fica pra gente, Aline, não desista também das pessoas. A Aline não desistiu do Luciano, ela investiu tempo, ela investiu coragem, ela investiu tudo aquilo que foi necessário para recuperar a vida desse homem e hoje eles formam um casal feliz. Por quê? Porque eles acreditaram que quando nós confiamos em Deus, nós temos a capacidade e o poder de transformar o próximo. Entendemos também que Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. Que este programa, O Que Vida, ele traga lições para a tua vida. Nós agradecemos a Aline, muito obrigado, Aline, de estar aqui conosco no Que Vida, e já está o convite feito para você voltar ao nosso programa para contar essa outra parte da sua vida e de que maneira, em que momento, em que estação você deixou essa vida para formar essa família linda e maravilhosa que você tem. Um abraço, eu quero pedir perdão aos nossos convidados que não puderam fazer a sua pergunta, o nosso tempo estourou, né? E assim, Deus seja com vocês. Já deixo o convite para vocês comparecerem também no próximo programa, para que vocês possam acompanhar a segunda parte da entrevista com a Aline. Ficamos por aqui e deixamos o convite. Volte na nossa próxima semana, no nosso próximo programa.